Bem-vindas a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Hoje eu tenho a felicidade de receber aqui Lívia, ela que é mãe, esposa, empreendedora, designer de modas e vai estar falando um pouquinho sobre moda com propósito. O que existe entre a criação e a construção de um negócio consciente. Lívia, muito obrigada pela sua presença aqui, em tecer essa história junto comigo, falar um pouco mais sobre você, sua disponibilidade de tempo. A gente adora ouvir histórias e eu agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Nada, eu que agradeço pelo convite. Muito legal falar, né? Tecer histórias, falar de histórias de outras pessoas. E lembrar das nossas lutas também, das nossas histórias, enfim. Eu acho legal. E entrar também nesse mundo, né, da moda, para mim é bem diferente, sabe? Entender o que acontece nos bastidores, o que seria uma moda consciente, o que te fez escolher essa profissão, se ela sempre foi sua profissão lá da infância, conhecer um pouco mais sobre você. Então eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre você. Então, meu nome é Lívia, eu sou designer de moda, marketing, enfim, né? Agora eu tô embarcando na questão do empreendedorismo, montei uma marca própria, sou casada, mãe de 2 meninas, né? E tenho essa vida aí da mãe, da empreendedora, da mulher, do cuidado pessoal, enfim, tudo isso que envolve a vida de uma mulher atual, né? Eu tô nessa trajetória aí. As suas filhas estão com que idade agora? A Júlia tem 16 e a Luísa tem 13. Então agora eu tô na fase da Da adolescência. adolescência. Quando você fala, me faz lembrar realmente essa fase do maternar, misturar negócio com a criação do filho, esse papel que a mulher tem também na sociedade, né? Realmente é um desafio. E todas nós, quando a gente escuta alguém falar sobre isso, nos traz interesse, porque não é fácil equilibrar todos esses papéis. E quando Isso. você decidiu estudar moda, isso foi uma decisão lá da sua adolescência? Sempre foi seu caminho? Sempre foi o que você desejou? Então, Priscila, eu comecei assim, pensando na minha trajetória profissional. Eu cresci com uma tia meio que empreendedora, né? Ela tinha um negócio próprio em casa. Geralmente quem começa com a moda começa fazendo roupa para boneca, Uhum. desenhando alguma coisa, fazendo desenhos ali, e ou vendo alguém trabalhar. Ou tem experiência de uma avó que costurava muito bem, que ensinou uma tia, né? Então, quem geralmente trabalha com moda geralmente vem Tem essa origem, tem né? essa origem de alguém que trabalhava também. Então eu cresci vendo a minha madrinha tendo um negócio próprio em casa, era um negócio na casa dela, ela tinha um espaço, ela tinha uma mesa grande na varanda dela, ela estendia o tecido, cortava, ia para a máquina, costurava. Hoje a gente tem uma gama de máquinas, né? Mas na época ela trabalhava com overlock, com uma 21, quem é da área aí vai entender o tempo, né? E ela construía ali, cortava, e eu achava interessante cortar cada pedacinho de tecido, e ali formava uma lingerie, e ele forma uma camisa, ele forma uma calça. Eu achei legal, eu achava legal Matemática por trás, né? esse quebra-cabeça. Peraí, eu cortei todos esses pedacinhos, e esses pedacinhos se tornou uma peça que a pessoa vai usar, enfim, né? É E legal que vai mesmo, trazer ver, autoestima, conforto. Aí tem toda uma história agora que a gente. ver a criação, né? Os Os processos, né? processos, São isso aí. muito legais mesmo. E E isso aí, você tinha o quê? eu Adolescência? era criança, né? Criança. Ajudava ali a embalar as peças para entregar pro cliente, enfim. Eu deveria ter uns 10 anos ali. E aí, na adolescência, eu coloquei sempre para mim que eu tinha que estudar.
Eu venho de uma família com princípios e valores de trabalho e caráter, não muito do estudo. E eu queria muito estudar. E aí minha mãe é técnica de enfermagem, eu falei, acho que eu consigo ser enfermeira. E aí vendo minha mãe cuidando, né? Ela gosta muito de cuidar de idosos e tal. E eu falei, acho que eu vou pra enfermagem. Aí, só que eu fui ficar com a minha mãe no hospital, eu falei, não, não é minha área, não consigo ficar dentro de um hospital, trabalhando ali. Eu não consigo ver as pessoas sentindo dor sem eu conseguir ajudar. Sim. E aí passei por uma experiência com ela que ela foi fazer uma cirurgia, e aí não vi a menina, ela sofreu um acidente, né, ela foi atropelada, vi aquela menina sentindo muita dor. Eu falei, mãe, eu não consigo ficar aqui, vou ter que dar uma volta. Sentia muito, né? Pegava É, pra eu você. sou muito empática nesse sentido. E aí eu falei, não dá pra mim. E por condições financeiras também, eu tive que refazer os meus passos. Sim. Nesse que eu tive que refazer os meus passos, fui trabalhar, terminei o Isso na ensino médio. adolescência, né? Terminei ali o ensino médio, Uhum. 17, 18 anos. E falei, preciso trabalhar agora. Nisso que eu fui trabalhar, consegui pagar um curso técnico pra mim, né, no Senai. Uhum. E na época se falava estilismo, né? Eu utilizava esse termo. É, estilismo e coordenação de moda. Ali eu aprendi a parte de criação, a parte criativa, desfile, enfim, né? E aí veio para a experiência que é trabalhar. A gente vem de um polo, né? A gente tem um polo aqui de lingerie, de moda, agora tá vindo muito pro fitness e abrindo mais, né? Sim. Mas na época era muito a questão da lingerie. E aí fui fazer estágio em empresas aqui de Friburgo e a primeira coleção que eu fiz, eu vi que ela ficou foi para Feveste e tudo, ficou bem legal, mas ficou pouco produtiva. E aí eu me peguei nesse impasse, porque a Na coleção ela linha, tem né? que Do que é isso, criativo, o que é legal que todo mundo gosta, mas o isso, que dá pra, de fato, produzir e vender, e né? vender e entregar, Entregar. porque vender vendeu. Mas aí quando chegou na produção, Esbarra. esbarra. E aí às vezes eu descia para a linha de produção que eu fazia o desenvolvimento e a modelagem. E tinha uma outra menina, né, da equipe que fazia parte da costura. Então, ali naquele desafio, eu falei, preciso aprender a costurar. Preciso entender daquele processo para eu saber o que que vai ser conceitual e o que que vai ser comercial dentro do trabalho, né? Que a gente Isso em tem essa moda linha. fitness, Isso na lingerie. na Eu lingerie. comecei na lingerie. Aí comecei a aprender a costurar, que eu penso que a costura ela é mais importante do que o restante, né? Você entender do processo, você. Uhum. E aí tem a questão de você ver a pessoa costurando, você valorizar essas. Eu acho muito legal uma costureira que pega o tecido, estica e corta. E esse mês, né, é o mês da Um mês da costureira, né? costureira. Se eu não me engano, no dia 25 agora, né, de maio, a gente Isso, comemora o Dia da Costureira, né? E isso. realmente é uma profissão que, e em Friburgo, temos muitas, né? E precisa realmente desse olhar de valorização. Muito. Precisa Muito. mesmo. E é importante ali, é bonito, né? A pessoa que. Eu admiro muito a pessoa que sabe pegar o tecido ali, montar e fazer numa qualidade, sabe? Que você Sim. olha a peça e fala, meu Deus. Você sabe que o nome do Tecer Histórias, né? Tem muito desse conceito de unir retalhos, costurar, porque não sei se você sabe, mas eu tive uma loja de ateliê de enxoval de bebê. Então, em meio a um problema pessoal que eu tive, eu descobri o caminho da costura. E eu comecei na costura criativa. Aquilo para mim era terapêutico. Então eu É fazia muito umas gostoso. peças, entregava para umas amigas, assim como presente, aí depois foi crescendo, virou um negócio. Isso aí. Então, quando surgiu a ideia de ter um podcast, eu queria que tivesse essa minha essência. Eu acho que faz parte do meu processo de desenvolvimento pessoal o tecer, sabe? Porque muitas vezes a costura era meu refúgio, eu ia pra máquina costurar, colocava um louvor, colocava uma pregação, colocava um podcast, Isso aí. e ali eu ia realmente relaxando a minha mente para enfrentar tudo que eu vinha passando. E então quando você fala, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho lindo o trabalho da costura, da Eu produção, também. porque você pega um monte de retalho que não é nada Isso aí. e você dá significado àquilo. Isso aqui. E é engraçado, assim, às vezes a minha empresa é muito familiar, né? E aí, às vezes, a minha mãe vai me ajudar, a minha sogra também, né? Na finalização, ela fala, meu Deus, quantos processos. Sim. São vários processos, até a peça chegar ao cliente.
São vários processos, passa por várias mãos, assim. E cada um tem a sua importância, né? Porque eu comecei como estilista, eu falei, não, a importância é legal o glamour, mas a Sim. moda não é totalmente o glamour, E a quando gente você sabe começou, disso. você tinha que idade, assim? Era jovem, já estava casada? Como você estava na sua estrutura Não, de eu já vida? estava ali com uns 20, 21. Foi quando eu comecei a Muito trabalhar na nova, área. muito Eu comecei a jovem, né? trabalhar em confecção, eu fui entender que eu não tinha condições de pagar a faculdade naquele momento. Falei, vou arrumar um emprego. O emprego que eu consegui, comecei na finalização na confecção, embalando. Dali, o dono da empresa me colocou para expedição, e aí eu fui aprendendo um pouco de cada setor dentro daquela empresa e fazendo curso. E aí depois, o único setor que eu não passei foi na costura. E eu tinha Entendi. paixão pela costura. E eu aprendi de uma maneira meio autodidata, assim. Ninguém sentou comigo e me explicou. Ó, faz assim, claro que depois, no meio do processo, você vai pegando com outras pessoas, As né? práticas, As né? Sim, as práticas. técnicas. Isso, você vai convivendo com pessoas que têm a técnica que vai te passando uma orientação ou outra. Mas eu sempre gostei dessa área, primeiro porque a nossa cidade respira essa área, a gente Sim, precisa valorizar isso, né? E segundo porque eu acho importante a moda, quando a mulher que tem o público feminino que tem essa coisa de comprar, né? De, e depende muito do humor. Hoje eu estava pensando um pouco nisso, é como se fosse a roupa, moda é comportamento, uhum. né? Aquilo que eu reflito, o que está dentro de mim é o que eu vou refletir no que eu estou vestindo. Então é como se fosse aquele anelzinho de humor. Você lembra que a gente tinha na adolescência Tinha, esse, né? esse Ele ficava anelzinho? colorido, né? Isso. Será que aquilo é verdade? Aí eu, ainda iludida. Mas a gente tem, né? Quando a gente está precisando de algo, vamos pensar assim: hoje eu tô. Se eu vou me exercitar, né? Hoje a gente está falando da moda em todo o contexto. Quando eu comecei, falava de perfil de consumidora, que a mulher mais sexy, então ela vai buscar as roupas mais sexy. A mulher mais contemporânea, mais aquela mulher mais empresária, mais casual. Na época tinha até uma novela que falava muito desses perfis, né? Que falou muito de moda em relação à lingerie, que trouxe um up pra lingerie também. Se eu não me engano, foi uma novela belíssima. Então, pode falar, né? Pode. A Uhum. novela belíssima. Então, ali tinha várias personas dentro da novela que classificavam um perfil de consumo, de comportamento. E hoje, quando eu trabalho a criação, eu procuro entender o dia dessa mulher. Como já sou uma mulher com 41 anos, mãe, tenho essa rotina, né, de fazer vários papéis no decorrer de um dia, eu procuro fazer a roupa para essa mulher que precisa desempenhar esses vários E isso papéis. que eu ia ainda te perguntar. Você fala, né, que fazia a coleção pensando em cada perfil, mas você acredita que é possível que a gente tenha vários tempos dessa personalidade, um não anula o outro, Sim, né? eu Porque às acredito. vezes você tá mais casual num momento de trabalho, mas às vezes você, chegando o dia dos namorados, vai sair com o marido, você quer uma peça mais sensual, e aí Isso você aí. se torna a mulher sensual, né? Isso. Então, no seu portfólio de produto, você tem que ter ali, né? Aquela gama de produtos que vai E você acha que alcançar esse esse tipo. comportamento mudou? Existia, assim, um perfil único nessa época que você estudava Isso, e que é. hoje as mulheres estão mais mistas, assim? Ainda existe esse perfil, né? A moda é a marca que bate essa questão da, uma mulher mais sensual. Então vai pra lingerie, vamos trazer pra lingerie mais Com sexy. muita renda, com muitos Isso. detalhes. Aí tem a moda mais casual, então vai pra uma lingerie mais casual. Mas eu acho que dentro do atender essa questão do marketing digital, de atender vários públicos ao mesmo tempo, eu acho que trazer produtos que vai atender momentos dessa mulher, eu acho que seja bem Sim, tem um interessante. mix, né? Que é o que Isso, você faz hoje também na sua isso, marca, né? isso. Como que é o nome da sua marca? A minha Podia marca é ter DDD trazido, mas 22. a gente É, gravou isso tão corrido, depois eu vou colocar lá no, tá. no Instagram. A minha marca é DDD 22. A DDD 22 o pessoal fala, DDD 22 por ser de Friburgo, né? Pelo DDD. Também tem a ver, né? Trazer essa história da onde eu moro, onde eu sou, né? É, e também tem a questão do primeiro D, a gente colocou como Deus.
Depois o segundo é decisão. E o terceiro é diferencial. E aí, no logotipo tem uma base, que a gente fala que é a base sólida e a determinação. Porque para empreender você tem que ter muita determinação, né? É. Então, na minha jornada com a moda vem um pouquinho dessa Lívia que fez consultoria em outras empresas e aí ampliou, né? Saí da lingerie, fui pro fitness, fui pra moda masculina, né? Pra lingerie masculina. É, fui um pouco pra moda, né? Pra roupa, enfim. Ampliei um pouco mais e aí, quando eu fazia o curso no Senai, eu olhava muito pro Senai, não tinha o espaço da moda hoje que a gente tem, né? É, eu olhava para o NAD, que era um centro de desenvolvimento, era um centro de criação, e falava, eu vou trabalhar nesse lugar. Eu já tinha Sim. esse ponto. E aí, depois de alguns anos, eu consegui trabalhar no Senai Espaço da Moda. Fiquei lá Legal. por 6 anos e meio como instrutora. E ali desempenhei o papel de aula de modelagem, aula de trazer aprendizagem, né? Para aula de costura, aula de modelagem, do supervisor que pega essa parte da gestão ali, né? Que é a parte que inicialmente eu tive um... Foi onde eu tive essa barreira na primeira coleção que eu fiz, né? Sim. Então depois eu fui dar aula de como Entendi. Que desempenhar para esse você papel. foi uma evolução, Uma né? evolução. Isso aí. Só que ali tentei, né, fazer faculdade no Rio, porque eu fiz o curso técnico, tentei fazer faculdade no Rio. Não consegui porque eu já tinha a Juju era bebê e eu tinha que ficar no Uhum. Rio. E aí um dia eu tive que conversar com ela pelo Messenger, né? Meu esposo colocou por vídeo, ela começou a chorar porque ela não entendeu aonde a mãe dela estava. Tadinha. Ali desisti, falei, não dá para eu ficar aqui, ela lá. Sim. E aí tranquei a faculdade lá, vim para Friburgo para fazer publicidade e propaganda. Ah, sim. Aí, de publicidade e propaganda, quase terminando, consegui o emprego que eu queria, que era o emprego no Senai. Falei, peraí. Aí fui para marketing, aí me formei em marketing Sim. e aí fiz a pós em mercado e moda. Então, eu tentei dentro Ah, de alguma forma você da tem uma minha formação completa, né? completa. Que você acaba olhando para todas as áreas, né? Sim, sim. Na hora que você cria, você já pensa na persona e, né, que vai vestir, então você já consegue realmente Isso, montar uma coleção pensando na mulher, né, que vai, na isso, mulher ou na pessoa que vai realmente utilizar aquela peça, que isso. é a sua formação, te dá esse respaldo, né? Eu entendi que eu precisava entender um pouquinho de cada coisa, sabe? Uhum, Para poder desenvolver um papel legal. Eu acho que eu tinha que entender um pouquinho de cada coisa. Ah, como que eu tô fazendo essa peça, eu preciso vender, preciso entregar. Isso tem uma questão de gestão no meio. sim. Ah, eu preciso vender, eu preciso comunicar. Tem o marketing e a comunicação do produto. E, e aí eu gosto de aprender. É isso Eu que eu ia sou uma falar, pessoa você bem é pessoa curiosa. inquieta, né? Não consigo. Tipo assim, te dá uma curiosidade, falar, ai, vou estudar isso. Eu também sou um pouco Isso, assim. Já eu estudei gosto. várias áreas que se complementam no fundo, mas que são coisas distintas. É, Mas que faz o que a gente é, que é o todo, né? Porque às vezes as pessoas olham, né, o nosso caminho, nossa trajetória no momento atual, mas aí não sabe a jornada que a gente já percorreu para chegar no hoje, né? isso, isso. Que às vezes nem é um hoje idealizado total, né? Mas é um hoje que já tem muitas histórias. E muita história para contar e muita dica, muita superação também, né? Eu acho bem legal. E como foi, assim, esses processos todos para você na sua esfera pessoal? Porque profissional realmente dá para ver uma mulher competente, completa, em busca sempre de crescimento. E Isso, como foi dividir esse papel com a família? Porque agora, né, que eu falo assim, que chega na adolescência, a gente tem outros desafios, mas a isso, gente consegue respirar um pouco mais. Eu acho que é nessa fase que chega dos 12, né, que a gente consegue realmente, assim, tem mais independência. O suporte, ele é diferente. isso, É um suporte do que a gente já construiu, isso aí. né? A gente já construiu e agora a gente precisa ir moldando para que esse ser tome sua autonomia, a sua própria vida, que daqui a pouco eu já tô na fase de filhos adultos, né? Isso. Daqui a pouco eles começam a caminhar sozinhos mesmo e é o ciclo. Mas como foi para você conciliar tudo isso? Pelo pouco que você já falou, já pude entender que realmente a família era uma prioridade, que você não tinha medo
nem. Eu acho que até vou trocar o medo pela coragem, que você tinha coragem de dizer, não, isso aqui pra mim fala mais alto do que isso aqui. Uhum. E muitas vezes pela sua história, parece que você precisou fazer isso. E Sim. reorganizando os potes pro que cabia na sua realidade. Como foi? Então, eu acho que falar da maternidade para mim é a maior realização de uma mulher, né? Ao meu ponto de vista, assim, tirando das minhas experiências, eu acho, só que ao mesmo tempo que é a maior realização é o maior desafio, né? Porque você tem ali as suas questões pessoais, né? Os seus pontos pessoais, as suas conquistas pessoais, e paralelo a isso você tem alguém dependendo de você. Então, você conseguir equilibrar, inicialmente para mim foi um pouco difícil. Não, eu vou falar que foi bem difícil, porque você abre mão de algo que era um sonho seu. Ah, fazer a faculdade Y era o meu sonho. Abrir mão é porque como você falou de pote, esse pote aqui, ele é bem mais importante. Sim. Só que você vai se deixando também, né? A gente tem que entender que a mulher, ela vai deixando um pouquinho dela em cada situação. Então, eu tive que aprender a trabalhar o meu emocional aí. Mas eu acho que você equilibrou bem, né, É, Lívia? Porque olha quanta conquista você teve, é, quantas, né? Imagina se você tivesse parado totalmente para viver isso só agora, que suas é, filhas estão grandes. Você foi modificando, mas você não ficou parada, né? isso. Teve algum momento, assim, que você estava maternando, que você precisou pausar? Olha, eu nunca me vi pausando. Eu sempre me vi indo. Olha, preciso Sim. fazer isso agora, com as meninas ou com o trabalho. Chegou um tempo que isso bateu um pouco pra mim, porque aí cai na realidade, porque a sua vida fica muito corrida, né? Uhum. E aí cai na realidade de, meu Deus, agora eu tô com uma filha. A ficha caiu nos 15, assim, que você fala, meu Deus, eu tô com uma filha com 15 anos e parece que você pula um pouco, né? Pela correria que você vive, parece que você pula um pouco. Mas olhando todo o papel, Quando você fala por um pouco, o que seria pula um pouco? é porque você não tá preparada pra ter uma filha de 15 anos, né? Entendi. Você Você tem que lidar com um novo um momento, novo né? modelo, né? De fase, De né? fase, é. Eu tô numa outra fase. E respeitar essa fase. Ela não é mais a Não. menininha, né? E aí sempre foi Aí você tem trabalhando e mais tempo ajustando. pra você? Seria isso, assim? Você consegue olhar mais para as suas áreas? Um pouco. Eu acho que precisa equilibrar um pouco melhor ali. Eu tô nessa fase de analisar, peraí, o que que eu posso fazer? Eu tô nessa parte de entender um pouco de comportamento humano. Agora eu tô indo para uma área, Sim. Agora você tá curiosa nessa área. tô curiosa nessa área. Não sei se é porque tá falando muito disso, né, da questão Sim. das emoções, né? Antes não se falava muito dessa questão da E um bom ansiedade. gestor também, ele Isso, precisa entender sobre pessoas. E entender sobre pessoas é estudar sobre o comportamento isso aí, humano. isso aí. Até mesmo pelo propósito que eu tô na empresa hoje, eu preciso entender, né, o objetivo de criar uma empresa mais justa, com uma Sólido. equipe justinha ali, mais uma equipe que Cultura, né? desempenha isso aí, Desenvolver cultura. isso aí. Então eu preciso entender um pouco mais. Aí começa a entender que teve momentos na sua vida que você precisa, que, poxa, poderia ter dado uma pausa aqui. Tá. Tem uma cobrançazinha. Ah, Tem. sempre Acho que tem. É, toda mãe. Eu acho que a partir do momento que o neném nasce, você já. Você já foi vem com o mãe pacote. pela primeira vez com que idade? 25. 25. Eu fui mãe 25. do João com 16. Nossa, é. Ai, Você entende? Pensa bem. Eu era uma adolescente. E aí, por isso que eu pergunto, porque assim, eu acho assim, a gente nunca tá pronto. Depois eu fui mãe do Arthur com 28 e fui mãe do Miguel com 32. Então a gente nunca tá pronta, não é a idade que comanda em cada gestação. Eu tive um desafio diferente, tive que passar por uma dificuldade ou um desafio e outras alegrias. Então, assim, maternar por si só já é um já é desafio. o desafio. E maternar, não querendo parar a sua vida, né? Tudo também é outro desafio. Mas eu falo assim, com o João, eu tinha muita sede profissional, sabe? De conquistar. Então, muitas vezes eu precisei equilibrar muito, assim, eu estudava, né? Me formei em direito, então eu estudava à noite, mas de manhã eu ficava com ele. Aí botava
um período botei em período integral. Então, assim, a culpa, sabe? Uhum. Quando você olha pra trás e fala, quando eu tive o Arthur, aí eu já me permiti pausar. Pausar. Porque Porque aí é você uma já tava com uma permissão outra, interna que a gente tem. é. E uma outra mentalidade também, né? Mas Sim, mas porque eu tinha pô, corrido muito, mas porque era isso. Era necessário. Eu necessário, tinha isso aí. 16 anos, eu precisava terminar o ensino médio, entendeu? Para depois entrar. Eu não queria que as minhas expectativas de sonhos profissionais fossem interrompidas. Eu sabia que eu ia conseguir unir tudo. E também nunca pensei em abandonar. Eu sempre fui mamãe presente. Eu levava o João na escola comigo. O João, voltei a estudar, mas o João ficava no cercadinho lá no fundo. O João se formou no terceiro ano e já estava formado. Então, assim, sempre foi muito corrido. Eu acho que eu tive muita força para correr atrás das minhas questões profissionais e nunca deixá-lo. Não, na época eu lembro que minha sogra pedia deixar ele, para que você vai levar? Mas eu amamentava, eu falava não, não vou deixar. Eu tinha essa coisa de mãe leoa, sabe, de não De deixar. deixar ali, De né? não deixar. E também é isso, assim, a construção que a gente vai fazendo na vida. Mas quando você me fala, eu acho que eu tenho essa necessidade de dividir isso, sabe? Porque a gente sempre vai ter culpa, Vai, né? sabe? No assim, alguma coisa eu falhei. E as coisas, essa fase da adolescência, ela é muito transitória, né? Depois que É. vai chegando mais pra fase adulta, eles vão ficando mais conscientes e deixa de desafiar menos, entendeu? Que É. parece que é uma fase que te desafia Desafia. mais. Que Desafia. a criança já tomou personalidade, já tem seus próprios pensamentos que não são iguais aos seus. É, eu sempre coloquei pra mim, não acho justo colocar na minha filha futuramente um peso de coisas que eu não construí. Eu acho que eu pensei muito nisso, né? Uhum. Eu não acho justo. Porque também, é, eu, a- é, você pode ficar 100% com seu filho, abrir mão, né, daquele momento, daquele projeto naquele momento, e lá na frente você Errar em outras depositar no esferas. seu filho, porque você vê muito isso também, né? Depósito É, no filho de uma coisa que eu não construí. Ah, porque você tem que ser isso, porque eu não é. fui, você tem que ser. Não. Ou então ainda joga isso, né, pra É, criança, né? isso, eu deixei Nossa, isso eu por deixei. você. Ai, detesto também. Não dá. Então, é, é isso, passar para minhas filhas que a mãe dela tem esses sonhos e continua sonhando, sou uma pessoa Sim. extremamente sonhadora e não desanimo mesmo. E tem, hoje em dia, né, tem tanta facilidade, assim, de estudo, né? Hoje em Tem. dia, com EAD, tem como agora, se você quiser fazer o seu curso de moda, Fazer. fazer. Se você quiser fazer, você falou, né, tá estudando mais desenvolvimento pessoal, às vezes psicanálise, ó, fazer Isso. psicologia. Então, assim, É. cara, porque eu acho que na juventude também existe uma cobrança muito injusta. Quando a Uhum. gente chega numa fase de 20 e poucos anos. Porque parece que só aquele ali é o tempo de Isso. construir. Meu Deus, se eu chegar até os 30 e não tiver feito tal coisa, a vida acabou. Gente, e a expectativa do ser humano de vida é de 85 anos. Então, quer dizer, a gente tá na metade ainda. Olha quanta coisa ainda dá pra fazer. É. E aí o legal da moda, né, é que você pode desconstruir algumas coisas para reconstruir. Você Sim, não precisa ficar focado naquele padrão e tem que ser assim, não. Você pode fazer de uma maneira mais disruptiva, né? sim, Então, eu gosto da moda por causa disso. Acho que é porque ela é mutável. Eu não gosto de nada que você fique ali muito tempo. sim, Embora esteja desempenhando o papel de gestora, porque você decide empreender, então você tem um papel de gestão, aquilo ali sim. é sistemático. Mas eu gosto de fugir para o lado da criatividade. Óbvio que no meio desse processo vem um processo de terapia, eu acho que é importante a mulher também. Eu acho que a terapia Sim, a minha tá em dia também. eu acho muito importante. Fiquei 3 anos ali tentando entender. Passei pelo processo de chegar num processo terapêutico, a pessoa perguntar, Lívia, quem é você? Acho que é a pior pergunta. E você saber, assim, porque você se perde mesmo nesse papel da mãe, da De esposa, tantos papéis, do né? trabalho. De Chega se uma hora que você fala enxergar, assim, né? caraca, quem sou eu aí nesse papel todo aí? O que eu Sim. gosto de fazer? Passei por esse processo. E aonde veio uma carta até no processo da terapia, a carta da Tarsila do Amaral. Sim. Criatividade. Uhum. Deixa a criatividade fluir. Que aí veio o projeto, né? Aí é onde a minha própria psicóloga me mandou o link do projeto e tal. E aí me inscrevi, enfim, Do último projeto que do você último projeto que desenvolveu. eu fiz, isso.
Legal. E E que, aí, e que tá lá no seu perfil também, né? isso, Criou peças lindas, quanto talento, porque que vem olhando ontem, falando, fiquei dei uma stalkeada, assim. isso, que vem falando de moda sustentável, né? Hoje a gente precisa Sim, entender que na moda a gente vem, se você estudar a história da moda, né? Você vê que cada década e cada momento a moda se fez presente de uma maneira diferente. sim. A partir de 2000 ali, a gente começou a fazer mais do mesmo. A gente começou a perder um pouco. Ontem eu estava assistindo a série que fala de 1920, né? Você entende o perfil de 1920, a mulher, como que era, né? Ali estava Uhum. começando o rádio, o telefone, água encanada. É muito engraçada a série falando, não, porque no hotel tal tem água encanada. Uhum. Então você vai entendendo ali aquela década, vai passando por cada uma. 2020 começa ali a moda mais massificada, né? Sim. E aí agora a gente entende que essa moda mais massificada fez bem por um momento, mas que por outro a gente começou a colapsar em relação à sustentabilidade. Sustentabilidade, né? O que a gente tem feito com o Isso, planeta, né? isso. O quanto a gente está produzindo muito rápido, descartando muito rápido. E muitas vezes de forma incorreta. Isso aí, isso aí. E aí, quando veio o projeto, eu comecei a pensar, né, até no meu modelo de negócio, o que eu posso fazer, mapear, após o projeto, é mapear os meus processos ali na empresa e entender, peraí, eu preciso de um parceiro para descartar isso aqui, eu preciso avaliar o uso desse plástico que está em excesso, e aí dentro da minha rotina na empresa trazer um pouco mais de sustentabilidade. E para o Sim. meu trabalho também, né, na hora de desenvolver. Porque o desenvolver, você vai pensar em sustentabilidade, você vai pensar no momento que você está pensando na peça. Até no corte, né? O Tudo, que que eu tudo. posso fazer com aquela sobra de beirada? Isso aí. E aí foi aonde veio a coleção Ascendência, né? Uhum. A coleção Ascendência, ela fala dessa. Eu comecei a pensar nessa história da Lívia e dessas mulheres que fazem parte, né, dessa história. A minha mãe, as minhas duas avós, né, tanto paterna quanto materna. A minha ancestralidade também, aquelas mulheres que, assistindo a série ontem, fala muito dessa coisa da imigração, né? E o quanto a mulher, ela a dificuldade dessa imigração. A gente acha assim, é sair do país tal para vir para o Brasil, para tentar empreender no Brasil ou viver, né? Ter uma vida. Uma mulher forte, né? E o quanto era difícil na época Sim. dela, né? Para fazer todo esse transporte e ser respeitada no meio do processo e tal. E aí que veio a coleção Ascendência, que é um resgate por nossas raízes, né? A minha avó, os conselhos, a minha outra avó, outros conselhos, a minha mãe, a história da vida dela. E eu sou um pouquinho de cada uma, né? E cercada de muitas mulheres. Isso aí. Isso aí. Então eu trouxe a ancestralidade no sentido dessa mulher forte. Essa Sim. mulher que é, ela passa pelos desafios, mas ela sabe resolver, ela sabe superar e seguir leve. Em respeito até o que já foi construído até aqui, né? Isso aí. Isso aí. Acertei, errei. O que eu errei eu vou consertar. Eu sou muito de avaliar o meu trabalho assim, né? Sim. Olhando para a coleção Ascendência, peraí, que no final tinha um prêmio, né, uma viagem para a Alemanha. Esse projeto começou com 24 pessoas, de 24 teve uma triagem, 12 cada processo, foi 5 meses de imersão dentro desse Sim. processo, desse projeto. Então, 12 pessoas, aí vem mais uma bateria de trabalhos para ser feito, como que vai desenvolver, tá? Você pensou na coleção Ascendência, como que a coleção Ascendência vai ficar pronta, né? Qual material que você vai usar, Sim, e ficou a né? coisa mais linda do mundo. Depois eu vou Aí, divulgar também as suas fotos, seu material. Muito lindo o seu trabalho, né? A coleção toda fala muito da consciência, né? Dessa isso. consciência da moda. Desse descarte da moda circular. Então, quando eu pensei em como eu vou desenvolver, no final ficaram 6 pessoas, desses 6 participantes foi para um desfile no final. Aí nesse desfile, o que eu vou colocar na passarela? Que tem a ver com a coleção Ascendência, que tem a ver com tudo que foi falado, a pauta de todo o concurso, né? De moda circular, da moda que você descarta muito rápido, né? Hoje o ciclo de vida do produto ele tá muito curto.
Eu compro algo, uso ele por um tempo, a qualidade desse produto não é tão legal, e aí eu descarto com facilidade. E aí a gente começa a encher lixos e Isso. mais lixos E de isso você roupas acha que prontas, também é uma questão só de quem produz, ou também a gente consegue mudar esse nosso consumo de compra de também? compra. É um consumo de compra, um consumo Porque mais consciente. um consumo de compra. Isso. E a partir do momento que a gente mudar esse consumo, porque hoje a moda consciente ela tá um pouco mais cara, né? A gente vê Sim. um valor agregado ali. Primeiro porque é uma moda mais artesanal. Pensando no processo da coleção à tendência, eu utilizei a técnica de upcycling, né? Eu peguei jeans ali de bazar, jeans. Eu não peguei jeans que a pessoa pode. Ah, eu vou comprar esse jeans e Uhum. usar, né? E Trazer um. cortar, não. Não. Jeans mesmo com mancha, um jeans que. Ou fora, assim, de um padrão de modelagem é, que a pessoa vai querer usar, enfim. Então eu peguei esse jeans que realmente ele ia ficar ali, descartado. E a partir dali você desconstruir esse jeans para fazer uma peça totalmente nova, né? Então é um processo, não é uma coisa tão rápida na produção. Porque quando a gente fala de produção, a gente fala de tempo de produção. Sim. Então, quanto mais tempo essa peça leva, Qual seria o custo final, o né? custo fica mais elevado. Então, se ela é um tempo menor, ela é mais barata. Se ela é um tempo maior. E aí tem questão de tecidos também, né? Se eu uso tecido mais em conta, essa peça vai ficar mais barata. Se eu uso um Mas a tecido. ideia dessa coleção era depois ela ir para a linha de produção? Ou era uma ideia mesmo de representatividade, assim, A de coleção é projeto? um conceito. É um conceito. O conceitual, né? E ali eu peguei resíduos de corte. Dentro da base tem os resíduos até do próprio corte da empresa. Eu falo até no Instagram um pouquinho sobre isso. De pegar retalhos e daqueles retalhos eu fui construindo os bores. Sim, Então ficou lindo. não é uma coisa assim que eu E as um dia peças bordadas à mão? Falei, gente, isso. coisa mais Aí linda. foi com a ajuda da Fabiola, porque esse projeto foi uma parceria, né? Sim, Então teve duas costureiras junto comigo na construção. E aí a Mari na costura, costurando cada retalhinho, e a Fabiola impecável. também. E a Fabiola muito no manual. Aí eu percebi na construção dessa coleção que eu preciso aprender o manual. O É porque eu gosto bordado, de bordar, né? As minhas peças de enxoval de bebê, elas eram todas assim, artesanais. Então eu bordava à mão, né? E aí quando eu olhei aquela jaqueta, eu falei, gente, você leva dias, né? leva. Não, não, Aí como falei, que você. não, E aí, às vezes no final eu falava assim, como que eu vou vender uma manta que eu levei dias? Eu falei, não tem valor, né? Entendeu? É um valor é, muito afetivo. isso aí. E aí vem você trazer técnicas mais manuais mesmo, Sim. né? Trazer o Valorizar bordado, esse isso, aspecto artesanal, né? isso. Esse que põe a mão. Que é essa ancestralidade, né? Que é Isso. o que a gente traz de ancestralidade. O tingimento não foi um tingimento, foi um tingimento natural. Aí eu tive que fazer vários testes Ficou para lindo. Tô chegar doida no, para compartilhar as imagens aqui para é, que as pessoas vejam. o vestido, né, que abriu, que tem ali as costuras, tem o bordado manual e eu tingi, peguei peças, né, tecidos, camisas com manchas, enfim, desconstruí, fiz o vestido e aí tingi com borra de café. Aí o processo que você tem que fazer para ele não ficar todo manchado, porque E se isso você você não teve souber 5 meses para preparar essa coleção? a Qual foi o coleção, tempo? não, a gente, todo o processo 5 meses. Uhum. Começou com um texto. Você mandou fazer a inscrição com um texto, seu texto foi aprovado, 24 pessoas, passamos por oficinas e tal. E aí é, vem a questão da desenvolvimento da coleção. Uhum. Que aí vem o tema, o que eu vou trabalhar, pesquisar essa moda circular, que é trazer à medida que esse produto foi descartado, o ciclo de vida dele já foi descartado junto, né? Não existe mais. Sim. Então, eu pegar essa peça aqui e fazer um novo conceito e trazer ele para o mercado de novo. Claro que dentro de uma coleção é esse modelo conceitual. Agora vale desmembrar essa coleção e trazer um modelo comercial. Sim. Que aí eu já tive vários feedbacks. Ó, se você colocar
o body para vender, se você colocar a Entendi. calça. E esse é o próximo passo para você, Lívia, Eu desse acredito projeto? que sim. E como foi? Como que você se sentiu depois de ver a sua coleção pronta? Qual foi o sentimento que você teve como criadora? É um filho, né? É. Porque você vai. Eu brinco que a criação, a minha dificuldade hoje de vender é Uhum. porque o processo criativo você cria vínculo com a peça. Então, se Sim. alguém criticar aquela peça, Tu sabe como foi? ou você fica muito chateado, você fala, ah, não, você não tem. E realmente a construção da coleção foi trabalhosa, porque foi retalho por retalho, desconstrói, Sim. corta, tira isso. E como eu vou descartar isso aqui também? Porque eu Aham. também não posso descartar de qualquer maneira. O que eu Sim. posso usar? Era cada pedacinho mesmo que tinha que Sim. ser usado, né? A cola específica, não podia ser qualquer E tipo de tudo cola, assim, em um tempo curto, tudo né? no tempo curto. Então, até a gente começou em outubro, de outubro para de outubro, janeiro, acho que final de fevereiro saiu, final de dezembro, desculpa, saiu a resposta dos finalistas. É quem ia ficar entre os 6 ali, né? Então, de fevereiro, várias construções até chegar na coleção. Então, acho que o tempo para a coleção foi ali Tempo. um mês e meio. Gente, imagina a Muito sua pouco, correria. E a muito vida pouco. não parando, né? E Não, ainda é. assim você empreendendo, Isso cuidando dos aí. filhos, Todas as questões se da dedicando a esse confecção. projeto. Isso aí. E aí você conversa com o marido, com o filho, a gente aprende Lógico. a conversar, porque hoje tem essa possibilidade que Essas são maiores, ó. redes, né? Mamãe vai precisar se dedicar um pouquinho mais Sim. aqui. Colocar Aí, energia para fazer acontecer, né? colocar 100%. Aí Isso. nessa questão eu ouvi essa frase que é você tá 100% naquilo que você tá fazendo naquele momento. Sim, Então, quando eu deixei o marido na empresa, falou, olha, resolve isso aí, eu vou ficando aqui por trás te ajudando, sim. enquanto eu vou ficar 100% É aqui. tipo assim, tô aqui sobre aviso. Isso Na aí, urgência, me chama. isso aí. E aí Mas os tô filhos desligada um também. pouco, né? Isso, mamãe Isso. vai ter que trabalhar um pouco mais, vai ter que... E é assim que a vida acontece, né, É, Lívia? A gente precisa desses equilíbrios, assim, para isso, fazer os nossos projetos acontecerem, isso né? aí. Acho que até como consciência, né? Às vezes uma menina tá te assistindo, às vezes essa menina que você um dia foi, de 20 anos lá atrás, né? Com todas as suas ideais, né? Com todos os seus ideais voltados à moda, com certeza essa menina tá te ouvindo. O que que você pode deixar dessa construção toda? O que que você pode Para deixar para essa ela? menina, é menos ansiedade. Trabalhar a ansiedade, porque essa idade traz essa ansiedade que tem que De ser, né? Porque aquilo que conquista, você né? falou, eu tenho que fazer tudo até os 30. Você não precisa fazer tudo até os 30, vai com calma e esteja 100% naquilo que você está fazendo. Procurar amar aquilo que está fazendo. Ah, eu falo isso muito com a minha filha, né? A minha filha tem 16 anos e eu vou conversar com ela, filha, já decidiu alguma coisa? Porque ela está no primeiro ano do ensino médio, né? Então a mãe vai para lá, filha, decide o que você quer amanhã, eu acho que eu quero isso. Filha, tem tempo. Você tem 3 anos para decidir. Você não tem tempo para perder tempo. Se você decidir uma profissão, termina ela, trabalha. Se no meio dela você achar que ainda não está o suficiente, aí você procura uma outra área. Você não precisa ficar fixa nisso. Ah, eu vou escolher uma profissão e vou ficar a vida inteira nela. Eu acho que você pode terminar, fazer um bom trabalho e depois pensar, acho que eu posso melhorar isso aqui que eu tô fazendo com essa profissão, enfim. Porque pra gente colocou que a gente tinha Deixando que a escolher vida algo, fluir, né? Porque às vezes a vida vai encaminhando muito a gente, né? é uma questão de geração também, né? A gente vem Sim, de uma geração antigamente que tinha muito isso, essa é rigidez. de a gente pegou essa evolução da tecnologia, evolução do comportamento, né? Em relação à tecnologia também. A gente brinca muito. Às vezes estou conversando com meu esposo, com alguns amigos da mesma idade, da mesma geração. A gente fala, nossa, a gente viu o ápice de tudo, né? A gente veio do rádio, minha mãe tinha um rádio relógio, a gente saiu do rádio Sim. relógio para ir até um celular onde você tira foto e conversa, vê a pessoa do outro lado. Então, olha quanto a gente já evoluiu
no meio do processo. Sim. Então você tem que E dizer para eles essa não, né? Eles já menina nasceram nessa geração nessa da geração tecnologia avançada. e com muita informação de que tem que ser para ontem. Vai com calma, vai com carinho, tenha carinho por você. Não conseguiu, tenta de novo. Porque Ah, assim, isso mesmo, Lívia, é, eu adorei te receber aqui. Ficaria mais horas, mas ó, a Patrícia já levantou a plaquinha. Gostei muito de ouvir mais sobre você, sua história. Depois vou deixar o seu perfil lá na legenda do episódio que roda no YouTube, né? Para quem quiser acompanhar, Terceira Histórias Podcast. Vou colocar no link no Instagram. E quero agradecer muito mesmo a sua disponibilidade, que eu falo que sentar aqui não é uma tarefa tão fácil, porque falar sobre a nossa história às vezes a gente reviver o passado, a gente ter esse filtro do que eu posso falar, do que me construiu. Muitas vezes a gente fica um pouco para dentro, né? Então, quando eu agradeço de coração mesmo, porque eu sei que não é uma tarefa fácil reviver a nossa história, compartilhar a nossa história, né? Em um mundo onde as histórias são tão montadas, compartilhar o que é real é um desafio tremendo. é, Então, assim, eu agradeço mesmo a sua disponibilidade de estar aqui, contar tudo, as suas peças, assim, dessa última coleção. Fiquei encantada com o seu trabalho. bacana. Te desejo muito desenvolvimento, crescimento e, assim, estuda mesmo que você Amém. tiver vontade, que estudar nunca vai ser uma decisão ruim. Isso aí. Nunca Nunca vai é ser, nunca é demais. demais. Então, se a gente tem curiosidade em buscar aprender algo novo, vale a pena, tá? Muito sucesso no seu caminho empreendedor também, que eu também vou colocar lá para Amém. divulgar esse trabalho. E eu acho que é o que eu posso desejar, tá? Um sentimento de gratidão por você estar aqui e te Eu que desejar agradeço. muito sucesso nessa jornada. Obrigada, Amém tá? para nós. Obrigada. Agradeço também a você que ficou aqui assistindo o nosso episódio do Terceira Histórias Podcast. Quero agradecer a Fridesk que é uma empresa onde vende embalagens personalizadas como essa. Olha só que linda, que é um presente que eu tenho para nossa convidada. Que embalagem linda, sustentável, feita de Viu? algodão, que esse é o foco. Então, se você tem uma empresa, uma loja e quer fazer a sua embalagem personalizada, as bolsas metalizadas, é só você entrar em contato no Instagram, @Fridesk, ou então pelo WhatsApp 22 999 20 8031 ou no final só substituir o zero, porque agora também tem outro número, que é 999 20 8030. Tá bom? Pode entrar em contato com a Fridesk. Agradeço também ao Espaço Realize, que é esse estúdio que a gente grava o nosso podcast. Então, se você é de Friburgo ou região, tem interesse de montar um episódio para você, é só você criar o seu episódio, seu tema, vir aqui gravar, ou então participar de um episódio. Você pode estar falando com o Estúdio Realize no @Estúdio Realize NF, ou então pelo telefone 22 99773 4493. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui. E como a gente sempre diz, eu sou Priscila Guindani. Como a gente sempre diz, aqui cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.